sétimo ano, bom dia para quem está assistindo de manhã, boa tarde para quem está assistindo agora à tarde, tá? E boa noite para quem está vendo à noite, enfim. Tô aqui agora para a gente entrar na parte do restante dos invertebrados, né? A gente vai entrar no capítulo novo, que é o capítulo 4, Invertebrados 2. E aí eu separei em 2 aulas para a gente poder estudar os anelídeos e os moluscos hoje, e amanhã, na sexta, a gente vê os equinodermos e os artrópodes, tá? Então vamos começar. Na parte dos anelídeos, olha, eu resolvi fazer esse resuminho só para vocês poderem entender do grupo que a gente está falando, né? Então vamos lembrar, anelídeos é um grupo de invertebrados. A gente está estudando os seres vivos invertebrados, aqueles que não possuem coluna vertebral. E nesses anelídeos, eles também são subdivididos em outros grupos, devido às suas características, principalmente do seu corpo em relação a cerdas, tá? Então a gente vai ter o primeiro grupo lá, que são os poliquetas. Então, poliquetas, esse prefixo poli, significa muitos, tá? Então são esses animaizinhos que têm muitas cerdas. E a gente tem que tomar cuidado que alguns são venenosos. Esses aqui, ó, o verme de fogo, ele causa queimaduras graves, tá? Os oligoquetas significam que tem pouquíssimas cerdas. Normalmente a gente nem consegue enxergar, tá? As cerdinhas da minhoca. E os irudíneos são aqueles que não possuem, têm um corpo completamente liso, que no caso é a sanguessuga, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Poliquetas, geralmente marinhos, né? Ou apresentam cerdas em cada segmento, auxiliam na movimentação, essas cerdinhas também. E aí eles apresentam, né, uma capacidade aí de ter uma glândula de veneno que é complicada, né? Então é perigoso, não podemos colocar a mão assim de qualquer maneira. É muito complicado, mas são animais que gostam de viver assim em lugares mais escuros, fundo de rochas marinhas, então a gente está meio que mais livre de encontrar com desses por aí. Essa aqui que está aparecendo no livro é a Nereis, tá? Então ela pode atingir 1,80 m, então é bem grandinha, né? Depois, os oligoquetas, tá? Oligoquetas são aquele grupo lá das minhocas. Então, o que acontece? São os animais que apresentam pouquíssimas cerdas. Então, a minhoca é o tipo de representante desse grupo. Então, essa aqui é aquela gigante, tá? Minhoca gigante africana, bem grandona, mas as minhoquinhas que a gente está acostumada a ver em terra é aquela pequenininha mesmo. E os irudíneos, que são aqueles que não possuem cerdas, que no caso as sanguessugas são os seus representantes. Então, é interessante a gente falar que a sanguessuga, ela possui na boca dela umas ventosas. Essas ventosas grudam na pele e ela consegue se alimentar de sangue, tá? Então, ela é um animal que ela se alimenta de sangue. Então, o que acontece para ela poder conseguir sugar o sangue? Dentro da boca dela, na ventosa, tem um gancho. Quando ela se agarra, ela dá um furo na pele e começa a sugar o sangue, tá? Aqui, gente, vem falando de uma curiosidade das minhocas sendo animais que a gente chama de detritívoras, ou seja, se alimentam na matéria orgânica do solo, em decomposição, restos de animais e vegetais, né? E além disso, ela tem uma função no ecossistema muito favorável, muito boa, porque do momento que ela se alimenta, né, daquela matéria orgânica, na hora que sai do tubo digestivo dela, ela libera os nutrientes de uma forma que as plantas conseguem absorver aqueles nutrientes. Então, faz muito bem para a saúde ali da terra, para nutrientes da terra e para a disponibilidade deles para as plantas. E aqui vem falando das sanguessugas, que há muito tempo atrás, quando ainda estava acontecendo a questão da medicina, está evoluindo, não tinha medicamento para tudo, e elas eram muito usadas para liberar a pressão sanguínea alta, né, dos animais, das pessoas. Então, assim, as pessoas usavam ela para poder tirar um pouco o sangue, né, porque elas sugavam o sangue, e aquilo ajudavam a liberar, para melhorar a pressão sanguínea. Aqui vem falando dessa história, né, da uso das sanguessugas na medicina.
E aqui mostra o movimento das minhocas, que é o movimento de se encolher e se esticar, se encolher e se esticar. Esse movimento é o que faz elas andarem. Partindo agora para os moluscos, então também coloquei outro quadrinho de resumo. Os moluscos são caracterizados entre os bivalves, os gastrópodes e os cefalópodes. Então, bivalves são aqueles que têm conchas, tá? Então, bi de 2, então 2 conchas. Gastrópodes, eles podem ser sem concha ou com. No caso, os com concha são os caramujos e as lesmas não possuem. E os cefalópodes, a concha pode estar dentro ou fora do corpo, tá? Então, tem o exemplo do náutilo, o polvo e a lula. Então, vamos falar melhor deles agora. Então, entre os cefalópodes, então tem os polvos, lulas e náutilos, e eles representam os animais, né, os moluscos que vivem no mar. A concha pode estar externa, interna ou ausente. Então, tem aqui a cabeça, né, a parte do corpo deles, onde tem os tentáculos. Essa parte dos tentáculos pode ter 8 ou 10 tentáculos, enfim, dependendo da espécie. E aqui é aquela propulsão na água de como que eles se movimentam rápido, tá? É um jato de água que eles jogam e que aquilo projeta o corpo para frente deles e por isso eles nadam extremamente rápido. Já pelos gastrópodes, a gente vai ter o corpo deles separado entre cabeça, concha e a lateral da cabeça aqui, né? A massa visceral, né? Que vai ter. Então, massa visceral, concha, a rádula aqui, e o pezinho onde ele vai se movimentar. Então, dentre os gastrópodes, a gente viu lá que tem a lesma e os caracóis e caramujos, tá? Falando especificamente dos caracóis e dos caramujos, a gente vai falar dessa espécie que foi introduzida no Brasil, tá? Que é o caramujo gigante africano. O problema é que ele faz muita diferença no meio ambiente no sentido de levar doenças, ele é um vetor para algumas doenças, então é muito complicado a introdução desse animal e hoje em dia está se reproduzindo muito, então vira e mexe a gente está vendo caramujo africano por aí, né? Caracol, enfim. As pérolas, né? Falando dos bivalves. Então, os bivalves são aqueles que possuem 2 conchas, né? Então, a gente vai ter ali esses animais, principalmente marinhos, né? Então, vai ter as ostras, os mariscos. Muitos deles são comestíveis, né? Como os mariscos e os mexilhões. Vão ter as conchas e vai ter a produção da pérola, tá? Então, assim, esse textinho vem falando sobre essa produção e é muito legal, porque isso tem um valor econômico muito alto. Dever de casa, só 2 paginazinhas para vocês, tá? Então vamos fazer bonitinho hoje. Amanhã, na sexta, a gente vai terminar o capítulo e aí mais páginas vocês vão fazer, tá bom? Então, dúvidas, plataforma, exercícios, plataforma, tá? Qualquer coisa vocês podem me perguntar, façam com carinho e um grande beijo e até a nossa próxima aula.